Fala, garoto, fala, garota, fala a todos, tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite. Pessoal, vamos continuar aí com nossos estudos sobre agora os movimentos circulares, certo? E antes de iniciar mesmo lá o conteúdo da onde a gente parou, vamos fazer uma retomada aí, né? Movimento circular, né? Movimentos que repetitivos, que são efetuados em círculos, tá? Movimentos aí de rotação. Então a gente tem motores, mecanismos de relógios. Dentro de casa aí a gente pode lembrar dos liquidificadores, a gente pode lembrar das máquinas de lavar roupa, vários objetos, né? Roda de um veículo, bicicleta. Então são inúmeros os movimentos circulares que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Então vamos retomar lá, né? O movimento circular uniforme. Primeiro conceito que a gente tem que lembrar é o conceito de ΔS, o conceito de deslocamento, tá? Porque a gente vai transportar esse conceito de ΔS para o que era na direção retilínea, a gente vai transportar para o circular. Então imagina o seguinte, ó, vamos lembrar, né? Vamos pegar aqui, vamos fazer de conta que a gente está na Raposo, na rodovia Raposo Tavares, aqui perto de casa, certo? Então a gente sai lá do quilômetro 10, né, que é lá no comecinho dela, vem até o quilômetro 25, tá? Então a gente saindo lá do quilômetro 10, a gente fala que lá no quilômetro 10 é o espaço inicial e o quilômetro 25 o espaço final. Quanto é o deslocamento em quilômetros aqui, ó? De 10 para o 25, ele se deslocou 15 quilômetros. Como que a gente calcula esse deslocamento? O espaço final menos o espaço inicial, certo? É assim que calculamos esse deslocamento. Espaço final menos espaço inicial, ou seja, 25 menos 10, que dá 15. E se o deslocamento for do sentido contrário, saindo do 25 chegando no 10, aí o ΔS será espaço final, que é o 10, menos o espaço inicial, que é o 25, vai dar menos 15. Então, o módulo, pessoal, que é a distância, é a mesma. Só o sinal que mudou, porque no primeiro caso aqui, a gente está indo do 10 para o 25, sentido positivo, aumentando os espaços. No segundo caso, do 25 para o 10. Então, final menos inicial. Não é maior menos o menor, certo? É final menos inicial. Beleza. Quando a gente transporta isso para um movimento circular, imagina que aqui, ó, a gente vai ter uma posição inicial, S0, tá? Nesse ponto aqui, ó. E um ângulo inicial, que nós vamos chamar de φ0. Deixa eu melhorar aqui. Então, vou ter a posição inicial e um ângulo inicial aqui no nosso movimento circular, tá? Um ângulo inicial que eu vou chamar de φ0, tá? Aí a gente vai se movimentar nessa direção aqui, ó. Vai fazer esse movimento aqui, ó, lá na borda do círculo, certo? Então vamos nos deslocar do S0 até esse ponto aqui, nós vamos chamar de espaço final, certo? Então a gente vai andar sobre essa linha aqui, ó, pessoal, tá? Andar sobre essa linha. E a gente vai efetuar, né, um ângulo aqui, ó, tá? Que esse aqui nós vamos chamar de ângulo final. Na verdade é que eu estou chamando o ângulo de ômega, mas ômega a gente vai usar depois. Eu vou mudar aqui a denominação do ângulo, tá? Para φ. Então, o ângulo inicial φ0 e o ângulo final aqui φ, tá? Ou seja, ó, a gente saiu de um ângulo inicial, que era esse ponto aqui, e terminou lá no ângulo final. Então, a gente vai ter um deslocamento aqui, tanto linear, ó, que é na borda da circunferência, que é medido como ΔS igual a S menos S0. Espaço final menos espaço inicial, tá? E a gente vai ter um deslocamento angular, um ΔΦ, tá? Que é quem? Ângulo final, estou com ômega aqui na cabeça. Ângulo final menos ângulo inicial. Φ menos Φ0, certo? Então, exemplo. Se a gente andou aqui, ó, esse ângulo inicial aqui, vamos supor que ele é na casa de 30 graus. E esse aqui é na casa de 120 graus. Então,
120 graus menos 30 graus dá 90 graus de deslocamento, mais ou menos. Que é mais ou menos isso aqui, esse deslocamento. Um pouquinho maior do que 90, né? Pelo que eu estou vendo no desenho aí, tá bom? E aí, pessoal, o que mais? Então, como determina esse ângulo φ aqui? Esse ângulo φ, por exemplo. Então, se a gente pega aqui, né, uma circunferência, tá? Como que eu calculo esse ângulo φ aqui, o valor dele, tá? O valor desse ângulo φ é dado pela divisão entre esse espaço aqui, ó, S, tá? O espaço linear que a gente anda na borda da circunferência, dividido pelo raio da circunferência, tá? Então, a gente também pode escrever que o ΔΦ é igual ao ΔS dividido pelo raio, certo? ΔΦ, que é φ menos φ0, é ΔS dividido pelo raio, tá? Já fizemos isso na aula passada aí, alguns exercícios, isso aí é tranquilo. Outra coisa que é legal da gente se lembrar é o que é o radiano, né? O que é o radiano? A palavra radiano quer dizer raio, tá? Quer dizer raio. Então, se a gente pegar um círculo aqui, ó, tá? Fazer um círculo mais bonito, né? Vamos lá. Vou utilizar aqui um recursinho do nosso programinha. Fazer um círculo bonitinho aqui, ó. Né? Se a gente tem aqui uma circunferência de raio R, tá? Se a gente pegar esse raio aqui e transportar ele para cá, ó, esse mesmo raio, transportar ele para cá, raio R, tá? Coloquei ele em pé aqui, e aí eu derrubar ele aqui, ó, entortar ele, fazer ele colar aqui na borda da circunferência, né? Fazer ele colar aqui na borda da circunferência, esse mesmo raio R aqui, essa mesma medida R, né? Então a gente tem aqui 1 radiano, tá? E esse 1 radiano aí, ó, ele tem um ângulo, o ângulo φ de 1 radiano é aproximadamente igual a 57,3 graus, certo? E aí a gente vai se lembrar lá, né, que para dar meia volta aqui, ó, para dar meia volta, a gente precisa de 3,14 radianos, ou 3,14 raios. Ou seja, para dar meia volta, a gente precisa de π radianos. E para dar uma volta inteira, a gente precisa de 6,28 aproximadamente radianos, tá? Que é igual a 2π, certo? Ou, se a gente quiser transportar isso para graus, daqui a pouco a gente vai falar. Retomando lá, o que é período e frequência, pessoal? Período está intimamente ligado ao tempo. Período é tempo, tá? Por isso que ele está representado pela letra T maiúsculo, tá? Qual que é o período de oscilação do ponteiro dos segundos? Ou seja, quanto tempo demora para o ponteiro dos segundos fazer uma oscilação completa, uma volta completa? Então, o ponteiro dos segundos, que é o ponteiro maior lá do relógio, tem um período de 60 segundos, tá? E o ponteiro das horas? Ponteiro das horas, que é o ponteiro menor lá. Qual que é o período de oscilação dele? Quanto tempo ele demora para dar uma volta em torno aí do relógio? 12 horas, tá? E o ponteiro dos minutos, pessoal? Que é o ponteiro médio lá no relógio, né? Ponteiro dos minutos, demora quanto tempo para dar uma volta completa? Ponteiro dos minutos, demora para dar uma volta completa 60 minutos, tá? 60 minutos. Então, período é o tempo, certo? E a frequência? Frequência é o inverso do período. A frequência, né, é o número de eventos, de oscilações num certo período de tempo, tá? Então, a frequência, quando a gente está falando de rotação de movimento circular, né, ela pode ser dada em rotações
rotações por minuto, tá vendo? É por minuto, ó, por tempo, que é o chamado RPM, ou rotações por segundo, que é o chamado Hertz, ou seja, oscilações por segundo, tá? Só relembrando que nós fizemos um exercício aí, imagina que um motor, né? Ele tem uma oscilação de 3.000 RPM, tá? Ou seja, 3.000 rotações por minuto. Se a gente quiser saber o número de rotações em Hertz, que é o sistema internacional, né? Se a gente quiser saber o número de oscilações em Hertz, como que a gente faz? Ó, a gente usa uma regra de 3, que é a seguinte: em 1 minuto, tá? Que são 60 segundos, o motor faz quantas oscilações? 3.000 rotações, certo? 3.000 voltas, tá? Então, em 1 segundo, ele vai fazer x voltas, tá? Então, multiplicando o cruzado aqui, nós vamos ter que 60 vezes x é igual a 1 vezes 3.000. X é igual a 3.000 dividido por 60, né? Então, cortou um zero em cima e um zero embaixo, dividiu em cima e embaixo por 10. 300 dividido por 6. 30 dividido por 6 é 5, não é? Então, 300 é 50. 50 Hz, ou seja, 50 rotações por segundo. Ou simplesmente, né, a gente pega o valor em RPM e divide por 60. Tá? E a gente vai obter 50 Hz, ou seja, 50 voltas por segundo. E se eu quiser saber o período disso? Então tem uma relação aí entre período e frequência, né, pessoal? Entre período e frequência tem uma relaçãozinha, que é a seguinte, ó, que o período, deixa eu voltar aquele recurso lá, que o período, vamos voltar aqui, o período é o inverso da frequência. Então, tem uma relação entre período, que é período é 1 sobre a frequência, tá? Ou, né, a frequência é 1 sobre período, tá bom? Então, se eu quero saber se o motor faz 3.000 RPMs, ou seja, 50 voltas por segundo, 50 oscilações por segundo, se eu quiser saber o período dessa oscilação, o tempo de cada oscilação, é simples. Eu venho aqui, ó, coloco 1 sobre 50, tá? Então, o período de oscilação, para dar uma volta, o tempo de uma volta, que é o período é o tempo de um evento, uma volta, tá? Seria 1 dividido por 50. Tá? Quanto que é 1 dividido por 50? 1 dividido por 50. Né? Como a gente faz essa conta aí? 1 dividido por 50 é difícil, mas 100 dividido por 50 a gente sabe que vale 2, não é isso? Só que simplesmente a gente não pode colocar 2 aqui, porque o nosso número é 1. Então, como eu coloquei 2 zeros para transformar o 1 num número fácil de trabalhar, aqui a gente tira duas casas do número e coloca o número 2, certo? Então, 0,02, ou seja, 0,02 segundos é o período de uma oscilação, tá? Se a gente transportar isso para a equação da frequência, 1 sobre o período, a gente vai obter de novo que a frequência é 50 Hz, ou seja, 50 oscilações por segundo. Tranquilo? Beleza. Velocidade angular média, pessoal. Velocidade angular média. Vamos ver o que é isso aqui, né? Então, antes de falar de velocidade angular, a gente tem que falar o seguinte. A gente tem que falar de velocidade, a diferença entre velocidade angular e a velocidade linear, tá? Então, o que é a velocidade linear? Eu vou passar um videozinho aqui, que está lá no YouTube, para a gente entender melhor aí essa relação entre velocidade angular e velocidade linear, certo?
Então, o que a gente tem aqui, ó? O nosso colega aí desenvolveu um mecanismo, tá, de engrenagem, tá? Onde tem duas engrenagens como se fosse uma bicicleta, pessoal, tá? Você tem uma engrenagem menor aqui, ó, que está aqui no meio, que é empurrada por essa alavanca aqui, tá? Você tem uma engrenagem maior aqui, que ele tem uma outra alavanca lá, tá? Certo? Como se fosse uma bicicleta. Então, o que acontece? Aqui a gente tem uma engrenagem menor e aqui a gente tem uma engrenagem maior, tá? Pessoal, a velocidade linear dessas engrenagens, ou seja, a velocidade na borda aqui, ó, ela tem que ser a mesma, certo? Porque senão ia patinar, certo? Para a engrenagem não patinar, a velocidade aqui, ó, tem que ser a mesma, elas têm que rodar um pouquinho uma, roda um pouquinho outra. Então, a velocidade linear, que é a velocidade em quilômetros por hora, que a gente fala, né, em metros por segundo, ela tem que ser igual, tá? Para a engrenagem funcionar igual. Então, eu vou girar aqui, ó, então vai girando igual, tá? O que vai ser diferente aqui? Vai ser diferente a velocidade angular, ou seja, a velocidade é o número de voltas que essa engrenagem dá. Por quê? Olha aqui, a engrenagem pequena, pessoal, ela dá uma volta completa, ela só consegue, o perímetro dela só consegue pegar um pedaço dessa engrenagem grande aqui. Então, para essa engrenagem grande dar uma volta completa, a pequena tem que dar várias voltas. Se ela tem que dar várias voltas no mesmo tempo que a engrenagem grande dá uma volta, quer dizer que a velocidade angular dela ela tem que ser maior do que a velocidade angular da outra. Então, aqui ele colocou duas coisas, ó, força desse lado e do outro lado velocidade. Quando ele mexe essa alavanca aqui, ele tem força, ou seja, ele vai ter uma velocidade menor aqui. Quando ele mexe a outra alavanca, ele vai ter velocidade. Então, vamos lá. Ó. Ele tem força de um lado, do outro lado, velocidade. Duas engrenagens, certo? Então, vai começar a mexer aqui a alavanca da força, ó. Ele vai mexer a alavanca, olha lá. Vendo? A engrenagem está aqui, ó. Olha quantas voltas que ele tem que dar. Olha quantas voltas que ele tem que dar para a outra engrenagem dar uma volta. Ó. Vendo? Vamos ver de novo aqui, ó. Tá vendo? Vou parar a engrenagem lá na posição mais alta. Ó. Essa engrenagem está parada na posição mais alta. E essa aqui está na mais baixa. Vamos ver quantas voltas essa aqui tem que dar para aquela lá voltar naquela posição. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, mais ou menos essa aqui deu 4 voltas para a outra engrenagem dar uma volta. Tá? Certo? Ó, olha. Então, aqui, o que a gente tem aqui? Ó? A velocidade linear das engrenagens é a mesma, certo? Mas a velocidade angular é diferente. Tá? Agora ele vai girar e vai para a parte de velocidade. Olha, então aqui ele dá poucas voltas e a outra engrenagem dá muitas voltas. Tá? Mas a velocidade aqui, ó, nesse ponto, né, a velocidade linear ó, é a mesma, ó, não patina. Mas aí a gente tem uma diferença entre as... Olha que interessante. Então, uma diferença de tamanho aí entre as engrenagens. Tá? Então, é o mesmo caso da bicicleta, pessoal. Só que é bem por causa da bicicleta. Então, quando você quer subir uma subida, por exemplo, da bicicleta, você faz o quê? A engrenagem que você pedala, ela tem que ser menor e a engrenagem da roda tem que ser maior. Ou seja, você faz menos esforços aqui para conseguir movimentar a bicicleta. Só que aí a velocidade fica menor. A gente pedala e a bicicleta anda com pouca velocidade. Quando você quer velocidade, você faz o quê? Você inverte. Aí você faz o quê? Pedala na engrenagem maior e diminui a engrenagem lá da roda traseira. E aí você vai ter mais velocidade. Tá? Então, essa
é uma relação muito interessante aí entre a velocidade linear e a velocidade angular, certo? Antes de falar de velocidade angular média, a gente vai falar de relação entre graus e radianos, certo? Relação entre graus e radianos. Pessoal, já acabamos de falar lá, né? Então, cada 180 graus, você tem π radianos, tá? Você tem 3,14 raios. Se for 90 graus, você vai ter π sobre 2 radianos, tá? Se for 45 graus, a gente tem π sobre 4 radianos, porque é 180 sobre 4 dá 45. Se for 30 graus, π sobre 6, ou seja, 180 sobre 6 radianos. Se for 360 graus, a gente tem 2 π radianos, tá? E assim por diante. Bom, velocidade angular média. Olha, se a gente sabe que a velocidade média linear, né? A velocidade lá em quilômetros por hora, é o ΔS espaço dividido pelo tempo, que é o ΔT. A velocidade angular média, que nós vamos chamar de ômega, ó, uma letra W, é o quê? É a variação do ângulo, ΔΦ, sobre ΔT, tá? É a mesma coisa, muito semelhante, pessoal, tá? Então, variação do ângulo sobre o tempo é a velocidade angular. E como a gente escreve a velocidade linear? A velocidade linear a gente escreve em metros por segundo, ou centímetros por segundo, ou quilômetros por hora. E a velocidade angular a gente escreve como? Radianos por segundo, tá? Radianos por segundo, ou seja, o número de raios por segundo, certo? Porque aqui o nosso ângulo, no geral, ele é sempre dado em radianos por segundo, tá? Agora, velocidade, relação entre velocidade angular e velocidade linear. Então, nós temos que nos recordar sempre, né, da relação entre a velocidade angular e a velocidade linear, tá? Deixa eu só ver aqui uma observação, onde vai estar a outra parte, beleza. Relação entre velocidade angular e velocidade linear. Tá? Por quê, pessoal? A gente tem o quê? Que a velocidade linear, né? Velocidade linear é igual a ΔS sobre ΔT. Tá? Velocidade linear ΔS sobre ΔT, essa acabamos de falar sobre ela. Tá? E a velocidade angular, que é o ômega, né? É ΔΦ sobre ΔT. Tá? Se a gente retomar, lembrar daquela relação lá que a gente falou agora há pouco aí, né? De que o φ, o ângulo, né? Então aqui a gente tem essas duas equações de velocidade. Essa de cima aqui, ó, velocidade linear, ou seja, velocidade em quilômetros por hora, e essa aqui, velocidade angular. Elas são diferentes, tá? Então, a velocidade linear e a velocidade angular são coisas diferentes, tá? O que a gente sabe aqui, ó? Que esse ΔΦ aqui, né, a gente falou agora há pouco ali, que se eu tiver uma circunferência, o φ é o quê? É o S dividido pelo R, pelo raio, não é isso? Então, se eu quiser saber o ΔΦ, ó, se eu quiser saber o ΔΦ, eu posso escrever que o ΔΦ é o ΔS dividido pelo raio. Então, se eu pegar essa relação aqui, ó, essa relação aqui, que ΔΦ é ΔS pelo raio, e jogar aqui nessa equação, ó, eu vou ter que a equação da velocidade angular, eu vou poder escrever ela assim, ó. Ômega é igual ΔΦ. Acabamos de ver que ele é quem? ΔS dividido pelo raio, certo? Dividido pelo ΔT, que já estava lá, que é o ΔT, né? Continua a mesma coisa, pessoal, ΔT. Ó, ômega, que é a velocidade angular, é a variação do ângulo sobre o tempo.
variação do ângulo sobre o tempo. A variação do ângulo agora eu estou escrevendo como sendo o espaço dividido pelo raio, certo? Então, multiplicando essa equação aqui, ó, se aqui tiver um 1, né? Como que a gente multiplica, resolve essa equação? Normalmente a gente faz assim, ó. Pega a primeira fração, ΔS sobre R, multiplica pelo inverso da segunda, 1 sobre ΔT. Então, a gente vai obter que o ômega é ΔS, o espaço, né, dividido por raio vezes o ΔT. Então, isso aqui eu vou chamar de 1. Tá? Essa equação aqui, ó, vou chamar de 1. Tá? E a gente sabe dessa equação aqui, ó, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Então, a gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Como aqui a gente tem um ΔS, eu vou pegar nessa equação aqui, ó, eu vou multiplicar cruzado e vou isolar o ΔS. O ΔS, que é o espaço, é a velocidade vezes o tempo, certo? Vou chamar essa equação aqui de 2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa equação 2 e colocar ela aqui no lugar da equação 1, ou seja, o ΔS eu vou substituir aqui no lugar desse ΔS. Então, a gente vai obter aqui ômega, né, que é ΔS sobre R vezes ΔT, eu posso escrever no lugar do ΔS o valor que ele vale, que é a velocidade linear vezes ΔT, tá? E aí vai ficar a velocidade linear dividido vezes ΔT, dividido pelo raio vezes ΔT. Olha lá, tem o ΔT em cima, ΔT embaixo. O que a gente pode fazer? Simplificar os dois. E aí a gente vai obter que o ômega, que é a velocidade angular, é a velocidade linear dividido pelo raio. Olha aí que simples, né? A gente não sabia que o φ, ó, pessoal, φ, o ângulo, é o espaço sobre o raio, certo? Então, se eu quero saber da velocidade, a velocidade angular vai ser a velocidade linear sobre o raio, tá vendo? Então, mudou aqui de espaço, mudou para velocidade. Então, multiplicando cruzado aqui, a gente pode obter uma equação, que é a seguinte, ó, V vezes 1, que é V, é igual a ômega R. Então, essa relação aqui, ó, a gente não pode se esquecer, certo? V é ômega R, ou seja, velocidade linear é angular vezes o raio da circunferência, tá bom? E para isso, vamos fazer um exercício aí, ó, tá? Uma situaçãozinha problema, para a gente conseguir entender melhor aí. Vamos lá. Um ponto material descreve uma trajetória circular de raio 5 centímetros. Aqui, ó, a primeira informação interessante que ele dá para a gente, que é o raio de 5 centímetros. Tá? E aí ele fala, esse ponto material ocupa no instante t0 igual a zero, ou seja, no tempo inicial lá de 0 segundos, a hora que está começando o movimento, a posição angular, o ângulo inicial, π sobre 3. Tá? Então, se a gente tiver lá uma circunferência, né? Vou desenhar aqui improvisado mesmo. Então, se a gente tem aqui uma circunferência de raio 5 centímetros, o nosso objeto está lá no π sobre 3, que são 60 graus, né? Mais ou menos aqui. Então, esse aqui é o ângulo inicial dele. Φ0. Tá? Vamos ver o que ele fala mais. E no instante t igual a 2 segundos depois, a posição angular 2π dividido por 3. 2π sobre 3, ó, 360 já é 120 mais ou menos graus. Então está aqui, depois de 2 segundos ó, de movimento para lá, né, 2 segundos, ele ocupou a posição de 120 graus, que é 2π sobre 3. Ângulo final aí, tá? Então, vou colocar aqui φ. Se necessário, use π igual a 3,14. Para facilitar aqui nossos cálculos, vamos fazer um arredondamento aqui, tá? Vou usar π igual a 3, tá? Para facilitar. Então, tenta fazer aí, pessoal. Qual o deslocamento linear em centímetros no intervalo de tempo de 2 segundos? Então, ele quer saber esse deslocamento linear aqui, ó, tá?
Pessoal, o deslocamento linear é fácil, porque a gente sabe que o deslocamento angular, que é o ΔΦ, né, é igual ao deslocamento linear, que é o ΔS, dividido por R. Tá? Mas o ΔΦ, então se ele quer saber o deslocamento linear, é o ΔS. Ele deu para a gente o ângulo inicial, né? Ele deu para a gente o φ0, que é igual a π sobre 3. Tá? E ele deu para a gente o φ, que é o ângulo final, que é 2π sobre 3. Se eu quero saber o ΔΦ, ou seja, o deslocamento angular, eu faço o φ final menos o φ inicial. Então vai ser 2π sobre 3 menos π sobre 3. Pessoal, se eu tenho 2π sobre 3 menos π sobre 3, então eu vou ter 1π sobre 3, né? O ângulo final é π sobre 3, o deslocamento. Π sobre 3 radianos, tá? A gente vai se deslocar 60 graus, porque se π sobre 3 é 60 e ele vai do 60 até o 120, então ele se deslocou 60 graus. Então, ΔS, voltando para cá, para essa equação aqui, né? Então, a gente pode substituir no lugar de φ, π sobre 3, que é igual a ΔS dividido pelo raio, que é 5. Multiplicou cruzado lá, ó, nós vamos obter que o ΔS é igual, ó, vai o 5 para lá, 5π sobre 3, tá? Se a gente está fazendo π igual a 3 aproximadamente, vai ficar 5 vezes 3 dividido por 3. Corta o 3 em cima com 3 embaixo. Então, o nosso ΔS vai ser 5 centímetros. Ele deslocou um raio, tá? Se fosse 3,14, aqui daria 5,2 mais ou menos, tá bom? Tranquilo? Vamos para a letra B. Qual a velocidade angular média em radianos por segundo? Pessoal, letra B. Fácil, fácil, fácil. Velocidade angular média, pessoal. Letra B, né? Velocidade angular média é o ΔΦ dividido por ΔT. Então, a velocidade angular média, qual que é o ΔΦ? Π sobre 3 dividido por 2, que é o tempo que ele demorou para fazer o movimento lá, tá? Então, vai ser π sobre 3 vezes, aqui é 2 dividido por 1, então fica multiplicado por 1 sobre 2. Então, a velocidade angular média vai ser π sobre 6 radianos por segundo. Olha aqui, pessoal, ele não andou π sobre 3 em 2 segundos, então ele andou em 1 segundo π sobre 6. É essa velocidade aqui. Π sobre 6, ó, π sobre 6 são quantos graus? Vamos pensar lá. 180 graus são π, tá? Se eu dividir 180 por 6, vai ser π sobre 6. 180 por 6 dá 30 graus. Então, essa velocidade aqui, π sobre 6 radianos por segundo, vamos falar em graus que a gente entende melhor. São 30 graus, né, por segundo. Porque π sobre 6 radianos são 30 graus. A gente já não viu que ele andou aqui 60 graus? 60 graus, tá? Porque ele saiu do π sobre 6, π sobre 3, desculpa, e foi até o 2π sobre 3. Então, ele andou 60 graus em 2 segundos, quer dizer que ele andou 30 graus por segundo, tá? Então, a resposta é π sobre 6 radianos por segundo, tá? Se quisesse essa resposta em número decimal, a gente só substituiria o π por 3,14. Ficaria aqui, π é igual, velocidade é igual a 3,14 sobre 6, tá? Isso aqui dá aproximadamente 0,52, 0,52, certo? Tá bom? 0,52, 0,52, certo? 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 0,52, 0,
0,52 mais ou menos, tá? Centímetros por segundo. Desculpa, radiano por segundo. 0,52 raios por segundo, tá? Letra C, ele quer saber qual o módulo da velocidade linear ou velocidade escalar média em centímetros por segundo. Pessoal, aí é simples, né? Se a gente sabe que a velocidade linear é ômega vezes r, acabamos de mostrar lá como calcula ela, né? Como que a gente obtém, V é ômega r, então a gente pega que a velocidade angular vai ser a velocidade linear vai ser angular, que é π sobre 6, vezes o raio, que é 5. Tá? Então vai dar 5π sobre 6 centímetros por segundo. Tá? 5π sobre 6 centímetros por segundo. Se a gente quiser saber o valor sem o π, é só a gente substituir o π por 3,14. Então vai dar 5 vezes 3,14 dividido por 6. Tá? Aqui, 5 vezes 3 dá 15. Aqui dá 0,7, então vai dar 15,7 mais ou menos. 15,7 dividido por 6, né? Confiram a conta aí, vai dar 2,62 centímetros por segundo, tá bom? Beleza, pessoal. Vamos pro próximo aí. Ó, próximo exercício é... Uma partícula descreve uma trajetória circular de raio igual a 4 centímetros. Então, raio igual a 4. Com velocidade escalar constante, está falando velocidade escalar constante. Velocidade escalar é a velocidade linear, tá? De módulo igual a 12π centímetros por segundo. Falou centímetros por segundo, pessoal, é velocidade escalar. Ele quer calcule em radianos por segundo a velocidade angular dessa partícula. Pessoal, é muito fácil, muito simples, certo? Porque eu tenho o raio, que é 4 centímetros. Temos a velocidade linear, que é V, 12π centímetros por segundo. Tá? Professor, mas como está π aqui, não tem que ser velocidade angular? Não. O π, lembra-se, é um número. A gente vai olhar se a velocidade angular ou linear pela unidade. Por quê? Velocidade angular sempre vai estar em radianos por segundo. E velocidade linear vai estar em centímetros por segundo, metros por segundo, quilômetros por hora. Tá bom? Então, a velocidade angular, que é ômega, né? V é igual a ômega vezes R. Tá? Se eu quero calcular o ômega, é só passar o R dividindo aqui. Então, vai ficar ômega igual a V sobre R. Nós temos a velocidade linear, que é 12π centímetros por segundo, dividido por 4. Certo? Então, dá 12 dividido por 4, 3π radianos por segundo. 3π radianos por segundo. Então, a velocidade angular, 3π radiano por segundo. Certo? Tranquilidade? Fácil, né, pessoal? Vamos lá, continuar aí com nossos estudos a respeito do movimento circular. Então, agora, o que a gente vai fazer? Relações entre velocidade angular, período e frequência. Pessoal, acabamos de ver, né, que a velocidade angular, ela pode ser escrita como variação do ângulo, né? Variação do ângulo dividido pelo tempo. Variação do ângulo dividido pelo tempo. Então, o que acontece? Quando a gente começa a transformar isso em período e frequência, a gente pode ter a seguinte relação. Então, se o nosso objeto aí, ele dá uma volta completa, né? Se ele dá uma volta completa, essa volta completa, né? O ângulo em radianos vai ser 2π, concordam? 2π é uma volta completa. Sai daqui,
dá uma volta e ele andou 2π radianos, certo? Se a gente fala que ele vai andar 2π, eu posso escrever aqui a velocidade angular, né, o ômega, posso escrever ela como sendo 2π sobre o período que ele vai demorar para dar essa volta. 2π sobre t, certo? 2π sobre t. E a gente, sabendo, né, que o período é o inverso da frequência, ou a frequência é o inverso do período, se eu substituir esse período aqui, ó, 1 sobre f, se eu colocar esse cara aqui, ó, eu posso escrever também que a velocidade angular é 2π f. Tá? Então, aqui a gente tem mais duas equações que mostram a velocidade angular em função do período e em função da frequência. Tá? Então, como que a gente calcula o perímetro de uma circunferência? Tá? A gente tem aqui uma circunferência. Como calcula o perímetro dela? Ou seja, quanto de deslocamento a gente tem aqui? O perímetro da circunferência é 2πr, certo? 2π vezes o raio dessa circunferência. Tá? Então, se eu quero saber a velocidade linear aqui, ó, se eu quero saber a velocidade linear para dar uma volta, né? Velocidade linear não é o ΔS sobre ΔT? Então, para dar uma volta aqui, eu preciso andar 2πr, tá? Então, eu posso escrever, pessoal, que a velocidade linear para dar uma volta em torno da circunferência é ΔS, 2πr, sobre o período, sobre o tempo, 2πr sobre t. Então, aqui a gente tem mais uma relaçãozinha, tá? E, né, como o período é o inverso da frequência, período é o inverso da frequência, se eu colocar o período aqui, a gente vai obter que a velocidade linear é 2πr vezes f, né? Porque aí eu vou multiplicar aqui por 1 sobre f, pessoal, ó. Então, vamos lá, 2πr dividido por t. No lugar do t eu coloco 1 sobre f, que é o inverso do período. O período é o inverso da frequência. Como que a gente faz essa multiplicação? Multiplica, pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, f sobre 1. Então, a gente vai ter que obter uma relação entre deslocamento, né, que é o perímetro da circunferência, 2πr, vezes a frequência. Então, aqui mais uma equaçãozinha. Tá? Então, a gente tem velocidade angular, né? Velocidade angular, ó, 2π sobre t, certo? E também a gente tem que é 2πf. E a velocidade linear, 2πr sobre t, ou 2πrf, certo? 2πrf, tá? Ah, professor, que complicado. Não, não é muito complicado, não. Olha aqui, ó. Só vou dar uma retomada. A gente não sabe que V, velocidade linear, é ômega-r, tá? V é ômega-r. Isso aqui a gente não pode esquecer jamais, certo? V ômega-r. A gente não sabe que o ômega é 2π sobre t, certo? Então, se eu pegar esse 2π sobre t e colocar no lugar do ômega aqui, ó, vai ficar que V é 2π sobre t vezes r. Olha lá, V 2πr sobre t. Olha lá, 2πr sobre t. Tá? E a gente não sabe que o ômega também é, olha lá, 2πr, 2πf, né? 2π vezes a frequência. Então, se eu colocar 2πf aqui, vou ter que V é 2πf vezes r, que é 2πrf, é a mesma coisa, certo? Com isso, a gente consegue resolver várias situações, problemas aí. Pessoal, aceleração centrípeta. Toda velocidade angular, todo movimento circular, tá? Movimento circular aqui, ó,
que acontece? A velocidade em cada ponto dele é tangente. Se eu estiver rodando alguma coisa e soltar essa coisa nessa altura aqui, ela vai sair nessa direção aqui, ó. A velocidade é tangente, tangente à circunferência. Ou seja, em cada ponto do movimento circular, a gente tem uma velocidade que é sempre saindo da circunferência. Imagina você girando o negocinho, você solta, ele vai sair tangente. Para o movimento não continuar aqui, a velocidade não se perder na tangente, tem que existir uma aceleração que puxa o objeto para o centro, que chama-se aceleração centrípeta. Por quê? O objeto tenta sair, a aceleração puxa ele para o centro. Aí o que ele faz? Ele desvia. O objeto tenta sair, a aceleração puxa ele para o centro, ele desvia. E aí ele continua fazendo a trajetória circular. Se a gente juntar todos esses vetorizinhos aqui, ó, de desvio, a gente vai ter um movimento circular, certo? E a aceleração centrípeta, pessoal, a aceleração centrípeta, lembra que a aceleração, né? Só vamos lembrar o conceito de aceleração, tá? O conceito de aceleração é variação da velocidade dividido pelo tempo, certo? Variação da velocidade dividido pelo tempo. Só que quando a gente está no movimento circular, a gente chama de aceleração centrípeta, a gente chama ela de alfa, pessoal, aceleração centrípeta, tá? Ou ACP. A aceleração centrípeta é v quadrado dividido por r, tá? Isso aqui, para provar isso aqui é bem complicadinho, tá? Mas vamos nos lembrar aí que a aceleração centrípeta é v quadrado sobre r. Quase terminando, né? Função horária dos espaços angulares. Pessoal, lá no comecinho, quando a gente começou a estudar cinemática, a gente conheceu a função horária dos espaços, que era a equação do sorvete, que era S é igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Isso aqui é a equação de velocidade, né? Sendo que aqui, ó, é o espaço final, ou seja, posição final lá no término do movimento. Aqui é o espaço inicial, né? Aqui é velocidade, né? Velocidade. E t, tempo, tá? Se eu pegar essa mesma equação, S igual a S0 mais VT, certo? Se eu pegar S igual a S0 mais VT e dividir esses termos aqui por R, todos os termos eu divido por R de todos os lados, S sobre R, S0 sobre R, VT sobre R. Posso fazer isso? Posso, porque tudo, se eu estou fazendo desse lado e do outro lado a mesma coisa, eu posso. Mas quem é o espaço dividido pelo raio? Lembra lá na circunferência? Ó, tudo está ligado, hein? Se eu pegar um espaço aqui, ó, e dividir pelo raio da circunferência, quem que a gente vai ter? A gente vai ter o φ, o ângulo. Então, a gente vai ter aqui o ângulo, φ. Quem que é o espaço inicial dividido pelo raio? É o φ0, é o espaço inicial. Mais, quem é V dividido por R? Lembra da relação aqui, ó? V é igual a ômega R. Se eu passar o R dividindo aqui, V dividido por R vai ser igual a quem? Ômega, que é a velocidade angular. Uma coisa linda? V é igual a ômega R. Então, o φ é igual a φ0 mais ômega t. Então, essa aqui é a função horária dos ângulos, certo? Onde a gente tem aqui o ângulo final, o ângulo inicial, a velocidade angular e o tempo. Com isso, a gente consegue fazer um exercício aí, que é bem parecido com um que está na lição de vocês lá na atividade da semana, tá? Então, vamos lá. Uma partícula realiza um movimento circular uniforme obedecendo à função horária dos espaços lineares, ó, que é o sorvete. Tá aqui a função, ó, S igual a 4 mais 5t. Ó, destrinchando essa equação aqui, se a gente pegar a equação S igual a S0 mais VT, a gente já consegue saber o seguinte, que o espaço inicial aí da nossa função é 4 metros, né? Porque está no sistema internacional, ó, 4 metros. E a velocidade, que é esse termo aqui, ó, que está multiplicando o t, é 5 metros por segundo, certo?
A trajetória descrita pela partícula tem raio de 2 metros. Então, o raio da nossa trajetória é de 2 metros. Então, vamos ver o que ele pede na letra A. Determine o espaço angular e a velocidade angular da partícula no instante t igual a zero. Determine o espaço angular, tá? E a velocidade angular da partícula no instante t igual a zero. Se a gente sabe que a nossa função é S igual a 4 mais 5 vezes t, se eu dividir toda ela pelo raio, né? Se eu dividir toda ela pelo raio, divide pelo raio, divide pelo raio, divide pelo raio, a gente vai ter os valores aqui. Se eu dividir tudo isso pelo raio, a gente vai ter o φ, vai ter o φ0 nessa posição, e vai ter a velocidade angular vezes t, certo? Então, vamos lá, vamos fazer isso. O nosso raio é 4, né? 2 metros. Então, se eu vier aqui nesse cara aqui, que é o φ0, que é φ0, é o S0 dividido pelo raio. O S0 a gente sabe que é 4, dividido pelo raio, que é 2, vai dar um φ0 de 2 radianos, certo? 2 radianos. Se a gente pegar a velocidade, que é o ômega, que é o quê? Esse cara aqui, ômega, né, é V dividido por R, certo? Porque V é ômega vezes R, tá? Aquela equação lá. Então, se eu pegar a velocidade sobre o R, vai dar o ômega. Então, o ômega, que é a velocidade, né, vai ser V, que é 5, dividido por 2. Então, o ômega, que é a velocidade angular, vai ser 2,5 radianos por segundo, certo? Então, φ0 é 2 radianos, e o ômega, que é constante, né, pessoal? Porque a função horária aí, sempre a velocidade é constante, é 2,5 radianos por segundo. Na letra B, ele está querendo obtenha a função horária do espaço angular no momento descrito pela partícula. A função horária é muito fácil, porque se na letra A a gente sabe que a função horária é S igual a S0 mais VT, e a nossa função é S igual a 4 mais 5t, que essa aqui é a função linear, né? A nossa função horária angular vai ser φ é igual a φ0 mais ômega t. Então, φ é igual a φ0 que a gente achou 2, mais ômega t, 2,5t. Tá? Então, essa aqui, ó, que eu estou assinalando aqui até de cor diferente, vermelho, é a função horária dos ângulos. Tá? Letra B, respondida também. Letra C, olha lá. Qual o período e frequência do movimento? Ele quer saber qual período e frequência do movimento. Pessoal, se a gente sabe o ômega, né? A gente lembra lá que ômega é 2π sobre t, não é isso? Ou ômega é igual a 2πf. Se a gente sabe o ômega que é 2,5, tá? O ômega é 2,5, então a gente vai substituir nessa equação aqui, vamos obter o período. Então, ômega é 2,5, que é igual a 2π sobre t. Multiplica cruzado, certo? Nós vamos ter que o período é igual a 2π dividido por 2,5. Ele falou que o π para a gente é 3,14, então vai ser 2 vezes 3,14 dividido por 2,5. 2 vezes 3,14 dividido por 2,5. Então, o nosso período vai dar aproximadamente 2,5 segundos, tá? Porque aqui vai ser, ó, 2 vezes 3,14 dá 6,28. Se fosse 6,25 dividido por 2,5, seria 2,5. Então, vamos arredondar
para 2,5 segundos o período, tá? A frequência, pessoal, a frequência é o inverso do período, é 1 sobre o período. Então, a frequência vai ser 1 sobre 2,5, aproximadamente, certo? 1 dividido por 2,5, que se a gente quiser dividir esse valor aí, né? 1 dividido por 2,5, 1 dividido por 2,5, coloca um zero aqui, põe 0, 0,2,5, 10 dividido por 2,5, 4. Então, 0,4 Hz é a nossa frequência, certo? 0,4 oscilações por segundo. E a letra D, calcule o módulo da aceleração centrípeta da partícula. Letra C está resolvida. Letra D, só, aceleração centrípeta, já vimos que é V² dividido por R. V² sobre R. Então, a velocidade linear, a gente sabe a velocidade linear. Velocidade linear a gente sabe que é 5, né? Lembra lá da equação? Ó? S é igual a S0 mais VT. A nossa função era S é igual a 4 mais 5T, né? A função que ele deu aí. Então, a velocidade linear é essa aqui, ó. É o 5 metros por segundo. Então, vai ser 5 elevado ao quadrado, dividido pelo raio, que é 2, tá? 5 elevado ao quadrado é 25, dividido por 2, 12,5 centímetros por segundo ao quadrado, tá bom? Centímetro não, metros por segundo ao quadrado, que é no sistema internacional. Metros por segundo ao quadrado. Terminou. Muito fácil, muito simples. Com isso, né, a gente consegue resolver lá os exercícios que tem na nossa atividade. E eu queria que vocês tentassem resolver esse exercício aí. Olha aí, ó. Só, um disco circular de 50 centímetros de raio gira em torno do seu eixo com frequência de 240 RPM. Então, ele já deu aqui para a gente a frequência. Frequência 240 RPM. Tá? Calcule o tempo gasto para um ponto na superfície percorrer 2 km. Use π igual a 3,14. Então, ele quer saber, a frequência é 240 RPM, ele quer saber o tempo para percorrer aqui nesse círculo, um ponto, 2 km. Tá? Então, ele está falando assim, ó, o espaço que o nosso colega vai ter que percorrer é de 2.000 metros. Vamos transformar tudo para metro, né? 2.000 metros. Tá? Ele quer saber o tempo gasto para percorrer 2.000 metros. Então, pessoal, se ele está falando em espaço e está querendo saber o tempo, né? Se a gente tiver a velocidade linear, a gente vai saber que a velocidade linear é espaço sobre tempo. Ou seja, ele já deu o espaço para a gente, que é 2.000 metros, quer que a gente calcule o tempo e a gente vai ter que tentar buscar a velocidade linear, tá? E ele deu para a gente que é a frequência, então olha, é muita coisa, né? Tem bastante coisa, então o que ele deu para a gente? Então ele deu lá um disco circular de 50 centímetros de raio. Então, a gente tem o raio desse carinha aí, que é 50 centímetros. Vamos transformar tudo para metros já? 50 centímetros é meio metro, tá? Trabalhar tudo em metro. Então, ele com uma frequência de 240 RPM. Pessoal, RPM é rotações por minuto. Se eu dividir isso aqui por 60, eu vou ter rotações por segundo. Dividido por 60, 240 dividido por 60 é a mesma coisa que 24 dividido por 6, né? Dá 4 Hz. Frequência em Hz, tá? E ele deu pra gente... Ele quer saber, né, para percorrer esse espaço aí de 2 quilômetros, que são 2.000 metros. Quanto tempo demora para percorrer esse espaço aí de 2.000 metros, tá? E ele está falando para a gente usar o π
3,14. Π igual a 3,14. Tá bom? E aí, pessoal, como que a gente faz? Né? A gente já viu aqui que para calcular o tempo, a gente já tem o espaço, precisa encontrar a velocidade linear. Linear, por quê? Velocidade linear é 2 π, certo? 2 π. Então, a velocidade linear vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio da nossa circunferência, que é meio metro, vezes a frequência, que é 4. Ficou muito mais fácil, ó. Então, 2 vezes 3,14, 2 vezes meio é 1. 1 vezes 3,14 vezes 4. Então, a velocidade linear vai 3,14 vezes 4, vai dar 12,2456 metros por segundo. Velocidade linear é 12,56 metros por segundo. Se ele quer saber o tempo para andar 2 km, então ΔT, né, é a velocidade sobre o ΔS sobre a velocidade. Porque se a velocidade é ΔS sobre ΔT, multiplicando cruzado aqui, ó, vai ficar ΔT vezes V igual a ΔS. Isolando ΔT, ΔT vai ser ΔS sobre V. Então, o tempo necessário para andar 2.000 metros com uma velocidade de 12,56 metros por segundo vai dar aproximadamente, resolvendo essa conta aí, 159,2 segundos. Belezinha? Então é isso aí. Um bom trabalho para vocês aí. Boa semana.